Fala, seus Jaguara! Rapaziada, tamo de volta para mais um vídeo do Jaguaras do Caldeirão, pós-vitória, né? Pós a estreia do Atlético na Série B do Brasileiro. E, cara, assim, começou ganhando, né? Era o que a gente esperava. O desempenho não foi lá essas coisas, mas, né, o que a gente tem que se preocupar mais é o time ganhar, definir. Então, com relação a isso, não tem muito como reclamar, né? E como todo esse jogo aí deu toda uma treta, né, com a torcida do Paysandu e tal, é legal que a gente veja aí como é que algum daquele pessoal que a gente reagiu ao vídeo ontem falando sobre o jogo e tal, como é que eles reagiram aí à derrota do Paysandu e a vitória do Atlético, né? Então, para me ajudar aí, estou com ele, Nicolau, né? Como é que você tá, querido? Feliz com a vitória de ontem? Cara, eu acho que boa tarde, boa noite, bom dia aí para quem está assistindo a esse react, né? Voltamos, né, David, com os reacts, né, depois de um bom tempo. Mas, como você disse, acho que vale a pena aí mostrar um pouquinho aí do que o pessoal falou durante, né, o jogo e após também. Tem mídia também, né? Tem mídia aí, o que a mídia falou um pouquinho também sobre o jogo. Mas, cara, eu não sei dizer muito bem, cara, o meu sentimento. Não sei se é alívio, não sei o que é, mas, assim, a gente ainda tem problemas. Estão muito claros alguns problemas, né? Outros nem tanto, assim, que precisam ser trabalhados, ritmo de jogo, mas outros muito claros e, mesmo assim, a gente pontuou, né? Eu acho que isso é importante. Fora de casa, numa estreia, depois de 20 dias sem jogar bola. Então, tem muita coisa aí que eu acho que faz dessa vitória interessante aí. Tem resultados, tá? Que aconteceram ontem, estão acontecendo hoje também, resultados que são interessantes também, né? Se contar a vitória do Atlético. Então, acho que foi um ótimo, né, resultado, na verdade. Com certeza. Bom, Nicolau, então vamos pro primeiro aí. É a Rádio Liberal mais. Liberal Mais, né? Lá ele, né? Lá ele. São muito liberais o pessoal. Mas brincadeiras à parte, aí foi a rádio que a gente reagiu ontem ali, e todo mundo tava dando, né, apostou numa vitória do Paysandu, né? Tipo, e assim, é normal, né? O pessoal de lá é paraense, né? Então eles vão puxar a sardinha lá pro time deles, né? Então nada de anormal. Então vamos ver, né, como é que foi as reações aos gols aí dessa galera. Então bora lá pro primeiro gol, que foi o gol do Atlético. Para o Espanhol. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Só na Liberal. Respeita a nossa história, sempre ao lado de Felipe Campos nos comentários, Michel Anderson, Luiz Antônio na reportagem. Olha a equipe do Cap chegando, Velasco chegou para fazer o cruzamento, Brian Borges corta errado, ela vai sobrando, Luiz Fernando ajeitou, olha o chute! Gol! Atlético do Paranaense. Furacão! É dele! Zapelli! Número 10! Zapelli! Na saída de bola errada, na tentativa do contra-ataque do Paysandu, não conseguiu sair, a zaga estava desorganizada, o cruzamento veio para dentro da área, a defesa do Paysandu mais uma vez corta errado, Luiz Fernando ajeita, Zapelli bota pro fundo do gol, Matheus Nogueira nem viu a cor da bola branca, e o Atlético Paranaense faz o primeiro da Série B dentro do Mangueirão, quando o cronômetro determinava 32 minutos, torcedor. 32, primeiro tempo de jogo. O Atlético Paranaense faz o primeiro no Mangueirão. E agora, no placar da Série B na Liberal. Atlético Paranaense. Zapelli. Paysandu. 0. O lugar do futebol com qualidade. Luiz Antônio, o Cap, faz o primeiro no Mangueirão.
como eu falei, fazendo tudo certo, a missão já é difícil. Errando, fica ainda pior. Contra-ataque do Atlético Paranaense, lá pelo lado direito. Acionaram rapidíssimo Kevin Velasco. Ele entrou na grande área, cruzou, a bola passou por todo mundo. Não passou pelo Brian Borges, que era para ter tirado. Chuta para onde o nariz está apontado. Tentou dominar, e aí o Luiz Fernando tomou a frente, ganhou a dividida. E a bola sobrou para o Zapelli, ótimo jogador. No meio da grande área, chutou forte. No ângulo esquerdo, no canto esquerdo do goleiro Matheus Nogueira, que nada pôde fazer. Ele guardou. É gol. Marcou o Zapelli, a bola... Rapaz, o primeiro gol aí do Atlético, deu pra ver que o pessoal narrou bastante, né? Narrou o gol, teve até hinozinho ali do Atlético. Então, muito interessante. Agora vamos ver a empolgação pro gol do Paysandu, né? Então, uma olhadinha aqui. Del Valle cortou pra direita, fez o cruzamento, ela vai sobrar pra Nicolas, sobrou o segundo pau, Rossi, ajeitou, Leandro Vilela bateu, ela desviou, pega! Paysandu. Paysandu. É dele! Leandro Vilela, número 28! Vilela! Leandro Vilela com a número 28. As coisas não ficam tão fáceis assim quando a parada é aqui no Mangueirão. O Leandro Vilela não vai deixar barato não, torcedor! Poucos minutos após o primeiro gol da equipe do CAP, o Bicola respondeu e a resposta veio a cavalo, veio a jato, veio de foguete, um foguete do Leandro Vilela para empatar a parada, deixar tudo igual antes do final do primeiro tempo, quando o cronômetro determinava. 43 minutos, torcedor, 42 para 43 do primeiro tempo, o Papão empatava o jogo no Mangueirão e agora, no placar da Série B da Liberal. Estas são as cores do Papão da Curuzu, uma listra branca, Paysandu. Vilela. Atlético Paranaense. 0, aliás, também 1. Opa, calma lá, amigo. Calma. Rapaz. Empolgação aí, né? Mas infelizmente, Nicolau, pro nosso querido narrador, né, teve aí o segundo gol do Atlético, né? Então, bora conferir aí como é que foi a narração dele. Tira de lá, Ramon Martínez, perdeu a bola de novo, Fernando, toca mais atrás, olha o gol da equipe do Atlético, tentou fazer o chute, defendeu, Matheus do rebote! Gol! Atlético Paranaense. É dele! Renan Peixoto, número 70. Renan Peixoto, no momento em que o Paysandu parecia dar um banho tático no Atlético. Quem não faz, leva. É assim que funciona o futebol. Quando o Atlético tentou responder, não teve jeito. Falha da zaga bicolor, Renan Peixoto apareceu na defesa queima-roupa e também abate roupa do goleiro Matheus Nogueira. Sozinho, livre, leve e solto para fazer o segundo da equipe do Atlético, retomando a frente no placar quando o cronômetro determinava. 26 minutos, torcedor. 26 minutos, segundo tempo de jogo. O Atlético volta à frente agora no placar da Série B na Liberal. Atlético Paranaense. 2. Paysandu. 1.
do futebol com qualidade, Michel Anderson. Nicolau, foi aí a narração do nosso querido da Rádio Liberal, né? Não foi tão fácil assim, né? O jogo, como a gente imaginava, né? Um time péssimo do Paysandu. Mas, de qualquer forma, mesmo a gente jogando mal, ganhamos dos malacos, né? E, bom, de qualquer forma, boa sorte aí pro Paysandu no resto do campeonato, né? Vai precisar. Vamos aí para o próximo react, que vai ser do nosso querido, sim, ele, né? Apelidado pelo Nicolau Apodi, né? Eu acho que é Natan o nome dele. Eu não sei se é Natan, inventei na minha cabeça, mas se eu inventei, desculpe aí, meu querido, né? Mas vamos ver aí como é que o que ele achou desse resultado, se realmente ele acha que foi justo ou não a vitória do Atlético. Bom, galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Bancada Bicolor e já vamos começar falando do jogo de ontem, né? Vamos pontuar algumas situações que aconteceu no jogo contra o time do Pacto, né? Por que Pacto? Para quem não sabe, o Atlético Paranaense ano passado aí fez pacto com o Capiroto lá para não ser rebaixado para a Série B, mas parece que venderam a alma de alguém ali em vão e o time caiu para a Série B. Mas por que eu tô falando do pacto? Porque aquele dois lances ali, cara, não é normal. Não é normal. Tá? Tem alguma coisa sobrenatural? Eu não sei, cara. O Brian Borges tem culpa? Muito. Na minha opinião, o Brian Borges deveria ser banco de reserva no jogo contra o Goiás. Meu querido, eu vou falar uma coisa pra você, tá? Não tem nada de sobrenatural. O que existe é o Paysandu, sendo que o Paysandu nos últimos, sei lá quantos anos. Teve raras exceções ali que o Paysandu apareceu, fez uma coisinha legal e de repente já sucumbiu ali para as divisões de acesso. Então assim, eu não queria falar isso, né, ser rude, mas é isso, irmão. É isso. Tipo, né, os jogadores do Paysandu, como, né, foi falado pelo Furlan e o senhor ficou extremamente puto, sendo péssimos e ruins na defesa, né? Mas é normal, né? Estamos na Série B, o Atlético também tá cheio de jogadores ruins, tá? Não se preocupe, não tem nada de pacto atrapalhando isso aí, né, Nicolau? Não, exatamente, é isso aí. O cara acha que é pacto, mas olha a merda que o cara me faz no primeiro gol, entendeu? E foi avisado. Foi avisado que o cara é ruim, que foi chutado e todo mundo ficou triste. Brian Borges. Cara. Brian Borges, grande craque do Paysandu. Parabéns. Ficaram brabo porque falou que o Brian Borges foi chutado. Vocês defendem esses bagres, depois o teu bagre te morde, meu amigo. Na final da Copa Verde, o primeiro jogo também será aqui no Mangueirão, tá? Mas também vamos falar aqui de contratações. Tem alguns jogadores. Bom, vamos então aqui passar mais pra frente, onde ele fala mais sobre o jogo. Isso. Cara, porque ainda não tô conformado com essa derrota, cara. Eu não tô conformado com essa derrota para o Atlético Paranaense. O time do Atlético Paranaense, cara, é um time comum. E eles vieram aqui sem fazer muito esforço e venceram o Paysandu, pô. Jogadores aí jogando. Mas calcule o Paysandu, galera. Calcule o Paysandu. Eu não discordo que o Atlético é um time comum, não, bicho. É um time comum. Pro que eu tô acostumado do Atlético Paranaense, esse aí talvez seja um dos piores times dos últimos 10 anos. Né? Com certeza. Sem dúvida, eu não sei. A gente pode até fazer um vídeo em relação à comparação do time de 2011, né? Que, na verdade, talvez... Vamos esperar o meio do ano para ver se vem alguém, porque 2011 também veio gente no meio do ano. E o Pedro Botelho, Nicolau. Pedro Botelho, grande craque. Não sei quem é melhor, Pedro Botelho ou Fernando? Porra, Pedro Botelho 1000 vezes, cara. Mas, cara, coisa feia. O Atlético é coisa feia, mas calcule. Não fez força e ganhou do Paysandu. Do papão. Posições erradas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui.
jogador em posição que não é deles. O Ramon Martinez não é zagueiro, tá? Ele tá jogando improvisado. A gente tem zagueiro no banco de reserva. E o Luizinho Moura, Luizinho Lopes, quer improvisar o jogador na zaga, pô. Daqui a pouco a gente vai falar sobre contratações. Zagueiro tá na lista aí para trazer para o Paysandu, mas daqui a pouco eu vou trazer mais detalhe sobre a situação de contratações. Mas eu tô falando do elenco atual agora. A gente tem jogadores para posição. Tá? Vamos conferir o primeiro gol. Olha só. Cruzamento. Essa parte é muito boa. Aí o cabeça de bagre do Brian Borges, dele dá um chutão para frente. Ele é tão burro que tentou dominar a bola dentro da grande área com o jogador em cima dele, pô. Em cima dele. E o argentino aproveitou a situação e fez gol do Atlético Paranaense, cara. O Atlético Paranaense pouco chegava na área do Paysandu. E o Paysandu faz essa presepada aí. Entrega o primeiro gol para o Atlético Paranaense. Olha só, cara. Toda vez que eu vejo esse lance, dá uma raiva, cara. Dá um ódio no coração. Os caras vêm lá do sul pra ganhar da gente aqui, pô. Ué? Lá do sul, cara. Vai fazer o quê, Não, cara? a gente é o Atlético Paranaense, mas ia sair do Maranhão pra ganhar deles. Vamos jogar na Argentina contra o Paysandu, lá no estádio do River Plate. Porra. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô vendo um certo ranço contra o pessoal do sul, hein, cara. Não que o cara tá raivoso. Pô, deixa o pessoal do sul, nós somos legal, irmão. E agora tá friozinho aqui, ó. A gente tá se cobrindo. Então eu tô de bombacha aqui. Não sei, não vou ficar em pé aqui, mas tô de bombacha. Nicolau tá chupando um chimarrão aí, ó. Chupando um chimarrão. Eu não tô conformado com essa derrota, não, cara. Brian Borges deveria pegar banco no próximo jogo pra ele aprender, que ele pensa que ele é craque. Brian Borges, você não é craque, cara. Você é um jogador comum, tá? Você vai ser chutado daqui a pouco do Paysandu. Não. Jogador comum, irmão. Jogador comum, esse tá sendo muito bonzinho, cara. Pelo amor de Deus, jogador comum é que o Atlético tem, né? Não foi você mesmo que falou? O Atlético tem um time comum, agora o Brian Borges é além da crítica. Cara, mas é porque assim, ó, os caras, pelo que eu vi, vários deles, eles endeusam o Rossi. Então, se o Rossi é o nível pica das galáxias pra eles, calcule o restante, Nicolau. Então, calcule. É isso. Faz o básico, pega a bola, joga pra frente, pô. Quer dominar a bola. Pô, não dá, pô. Não dá. O time do Paysandu, cara, tinha tais condições de vencer esse jogo contra o Atlético Paranaense. Time comum. Olha a zaga dos caras. Léo Pelé, cara. Léo Pelé. Tinha o Abraão na zaga, jogador que tava jogando a Série C há 2 anos atrás. Tipo, o cara foi eleito o melhor jogador. Mas uma coisa, eles reclamaram ali que o Fernando não poderia ter sido expulso. Isso aqui, ó. Léo Pelé. O cara leva amarelo. Tinha o Abraão. E aí começa a aplaudir o juiz na cara dele. Eu já vi vários jogadores serem expulsos por conta disso, tá? O juiz deu uma amarelada aqui também. Podia ter expulsado o maluquinho. E foi o cara que fez o gol, inclusive, né? Não, e assim, é engraçado ele falando do Abraão. Cara, o Abraão tem 24 anos. Não sei se você sabe, mas o futebol, ele é feito de evolução também. Tem jogador que não evolui. Mas se o cara tava na Série C há 2 anos, ele tinha 21 para 22 anos. Ele fez 24 esse ano. Nicolau, sabe quem tava na Série C há 2 anos? O Paysandu. O Paysandu. E assim... Tipo... Se a gente voltar mais anos, é Série D, entendeu? Se a gente voltar mais um pouco. Pô, meu querido, eu não entendo a tua crítica. Eu sei que você... Se você tá usando a régua do Atlético pra reclamar desses caras, eu até entendo. Tipo, pro nível do Atlético, esse time atual, ele realmente é abaixo. Mas, infelizmente, a gente tá na Série B, né, cara? E a nossa diretoria não quer investir muito dinheiro. Mas, assim, pra um cara do torce pro Paysandu tá zoando com o Léo Pelé, é foda, né, mano? Mas, pelo jeito, não precisa investir tanto, né? A gente bate nesses mediano e fraco aí da Série B. Na zaga, jogador que tava jogando a Série C há 2 anos atrás, tipo, o cara foi eleito o melhor jogador do Atlético Paranaense. Olha o ataque dos caras. Allan Kardec, um jogador aposentado.
Caralho, o Nicolas tem a mesma idade do Allan Kardec, bicho. E o Nicolas, que carreira que tem esse cara, velho. Não, e o melhor de tudo é a análise, né, David? Tipo, superficial, que ele falou, olha o ataque dos caras. Ele nem citou Velasco, não citou Luiz Fernando, não citou Isaac. Entendeu? Ele só falou Allan Kardec. Zapelli, ele só falou Allan Kardec. Aposentado. Ai, cara, análise. Foda. Jogando no Atlético Paranaense. Esse servia pra ser coxa branca, Nicolau. Cara, esse aí... E ele não fez nada, cara. Acho que ele não deu um chute no gol. O jogador... Não fez nada, só fez só originou o lance do primeiro gol. Allan Kardec, que foi até sondado para vir pro Paysandu. Ainda bem que essa bomba não veio pra cá, pro Paysandu. Porra, cara, você... Ele tá muito puto, irmão, velho. vou te falar, hein? Você merece o time que você tem, amigo. Vou te falar. Ele tá muito puto. Você merece um Nicolas. Esse aí pode torcer pra 2 times do Brasil, né? Paysandu e Curitiba. Tá? Não, eu quero saber que lance maravilhoso que Nicolas teve, cara. Que ele... Não, mas o Nicolas, ele fala mal do Nicolas no restante do vídeo. Não sei se deve mostrar, mas ele fala mal. Não. Não, cara, isso tá me incomodando, tá? Isso tá me incomodando, mas eu vou falar pra vocês aqui. Cara, não se incomode, é o teu time, é o Paysandu. Então, é normal acontecer isso. Pegar o Atlético é difícil de ganhar, tá? Então, cara, é isso, cara. Aceita a realidade, né? Que o Papão aí talvez fique mais 10 anos na Série B até ir pra Série A, ou talvez caia um pouquinho pra Série C. Mas vamos torcer, né? Que um dia, eventualmente, você consiga ver de novo o senhor Paysandu na Série A. Não, nada contra, né? Inclusive, nada contra. Eu só tenho contra mesmo é o Curitiba. Quero que o Curitiba, esportivamente, ele tenha tragédias e mais tragédias contínuas. Agora, de resto, irmão... Hoje ganhou na cagada, né, Nicolau? Ganhou na cagada. Cara, no último segundo. Coisa feia. Assim, não dá pra esperar muito, né? Óbvio. Mas coisa feia o jogo do Curitiba, esse Ronier aí. Eu não sei quem falou que esse cara é bom de bola. E assim, vai penar... É o mesmo cara que falava que o Canoba era bom de bola. Vem as mesmas análises. Análises, né? Então, assim, mas como pelo menos, né, por esse jogo aí, cara, vai penar na Série B. Meu Deus do céu. Bom, vamos para a última, para agora uma análise do nosso querido Gustavo Zupac, né, que é um comentarista lá na verdade é um pós-jogo que eles fizeram ali na ESPN, né? Então vamos ver um pouquinho sobre o que os rapazes lá da ESPN falaram sobre o jogo, tá? ESPN e Disney Plus. Então a gente vai repassar o que já tivemos até aqui na Série B, e em especial essa vitória do Furacão fora de casa contra o Papão da Curuzu. No Mangueirão foi o Paysandu 1, o Atlético Paranaense 2. O Zupac já veio e já está aqui no estúdio ligeiramente. Tudo bem, Zupac? Me achei muito interessante a sua análise, que é o seguinte: primeiro tempo não era tão bom pro Paysandu, o Paysandu empatou. Segundo tempo não era tão bom pro Furacão, o Furacão foi lá e ampliou, ou ficou na frente novamente, 2-1. Foi justo o resultado, amigo? Foi justo, Edu. Boa noite a você, boa noite ao fã de esportes. Foi justo, o Atlético Paranaense tem mais qualidade e a qualidade resolveu o jogo, né? O Barbieri colocou o Isaac, colocou o Renan Peixoto, e no primeiro lance de ambos, o Isaac costurou pela esquerda, o Filipinho bateu no rebote do goleiro, o Renan fez o gol da vitória. A qualidade que o Atlético tem veio do banco e resolveu. Acima da vitória, que foi justa, Edu, competitividade. A Série B é um campeonato de muita competição e a gente viu muito duelo, muito combate físico durante todo o jogo. E isso se ouve no Brasil inteiro. É realmente uma competição esse ano muito equilibrada. Vamos... Volta com 3 pontos muito importantes para começar a Série B. Bom, a primeira derrota do técnico Luizinho Lopes no comando do Paysandu, estava invicto, né? Uma campanha espetacular até aqui, quer dizer, está na final da Copa Verde, está na final do Campeonato Paraense contra o Remo, outro integrante da Série B. A Copa Verde contra o Goiás, outro integrante da Série B. E acho que jogou de igual para igual com o Atlético Paranaense. Tudo que podia jogar, assim, eu acho que esse é o desafio do Paysandu. Tentar entender qual é o seu limite dentro da Série B. Porque, assim, o Paysandu pode subir, claro que pode. Mas há uma diferença. O Atlético entra como o favorito da competição. O Paysandu entra para competir e para tentar entender qual vai ser o seu teto. Se vai ser lutar contra o rebaixamento, se vai ser faixa intermediária ou se vai superar expectativas e brigar pelo acesso. Eles entram com
perspectivas diferentes. E o Atlético hoje cumpriu o favoritismo e ganhou o primeiro jogo. Para o Paysandu, os jogos em casa vão ser muito importantes. Não é fácil tirar pontos do Papão dentro do Mangueirão. O Atlético conseguiu, o Paysandu vai ter que recuperar esses pontos nos demais jogos dentro de casa. A torcida bicolor faz bonito. Nossa Senhora. Vamos lá. Partiu o Mangueirão com a Vitória Leite, que traz mais informações dessa vitória. O Atlético Paranaense começa bem a Série B 2025, atração dos canais ESPN nesta temporada. E sempre faz um espetáculo bonito a torcida paraense. Vitória, conta mais do jogo pra gente. Bom, Nicolau, o que foi falado ali até agora, né, não tem como a gente discordar de nada, né? Uma análise assim, né, básica, mas, né, correta aí sobre o jogo e tal, sobre as possibilidades do Atlético e do Paysandu, né? O Atlético, sim, todo mundo colocou como o principal time do campeonato, mesmo com um ano ruim, mesmo sem tanto investimento, né? Mesmo assim a gente salta bastante na frente, né? Para você ver que como o Atlético hoje em dia é muito diferente do que já foi, né, um tempo atrás, né? Realmente é um time grande. E, né, queria que você falasse um pouquinho também sobre o que falou o Gustavo Zupac, né? É isso aí, David. Eu acho que é uma construção. Eu acho que é um bom, como eu disse no começo também, concordo com ele. É um bom resultado, é um ótimo resultado por conta de todas as situações que eu comentei, né? É um ano que ainda o time não mostrou muita coisa, a torcida tá... Claro que o jogo não foi em Curitiba, mas a torcida é pressão, vai ser pressão esse ano. E o Zupac, como bem falou, não vai ser fácil. Na minha opinião, realmente, por mais que o Paysandu não tenha um timaço, não vai ser fácil ganhar tranquilamente do Paysandu aí no estádio deles. Então, acho que foi um ótimo resultado por conta disso. Do tombo que foi o rebaixamento, porque assim, existem clubes que quando caem, a gente enxerga o motivo. O Atlético Paranaense, embora tenha errou muito em escolha de técnico, trocou muito de técnico na última temporada, fez escolhas equivocadas para o seu time também, mas o rebaixamento do Atlético, no ano do centenário, depois dos anos de conquistas, de boas competições internacionais que o Furacão teve, foi uma mudança de expectativa muito drástica e muito complexa de ser assimilada pelo clube como um todo, pelo torcedor e pelo clube também, virar a chave, porque o rumo do Atlético era de crescimento, não de rebaixamento, mas tocou muito mal o seu futebol em 2024 e foi merecidamente rebaixado. Então até isso ser assimilado não é fácil, nem para o Barbieri, nem para o grupo de jogadores, que, como disse a Vitória, é um grupo praticamente novo, com poucos remanescentes. O Campeonato Paranaense, o time perdeu só 2 jogos, perdeu um pro Azures no começo e perdeu a segunda semifinal pro Maringá, mas como um todo não foi um bom desempenho. Sobretudo as 2 semifinais. Os 2 jogos contra o Maringá, o time foi muito mal, o Barbieri foi muito criticado por ter mudado o sistema para a linha de 5, né, para 3 zagueiros, linha de 5 com 2 alas para marcar, o time não respondeu bem e isso virou uma pressão natural sobre ele, né? Então o Campeonato da Série B, que é o objetivo de fato do Furacão no ano, garantir o acesso à primeira divisão, ele já começou com pressão e com desconfiança para cima do técnico e para cima de alguns jogadores. Por todo esse contexto, ter começado com vitória e jogando bem, assim, primeiro tempo muito melhor do que o segundo, mas jogando bem dentro do possível é muito importante para tirar um pouquinho da pressão. Não resolve a pressão, sim, mas não agrava. Só de não agravar, já está muito bom para o Barbieri. Bom, um campeonato da Série B, Campeonato Brasileiro da Série B, e um campeonato à parte, né? Totalmente. Nos Atletibas, que a gente vai ver também aqui nos canais ESPN. Só para fechar o Atlético Paranaense, o Zapelli, um dos remanescentes do ano passado, assim como o goleiro Mikael, sim, é uma peça importante. Aí entra o Patrick no lugar dele, já para segurar ali um pouco mais, né? Patrick é um jogador de mais intensidade. 2 jogadores, assim, que podem ajudar demais o Furacão nessa temporada. E os 2 ajudaram, porque o Zapelli, para mim, foi o melhor em campo. Não foi intenso o tempo todo, mas foi tecnicamente o melhor em campo. Fez o primeiro gol do jogo. Ele é um jogador de criatividade. Depois que o Furacão estava vencendo, que era preciso ter mais intensidade na hora de marcar, ele colocou o Patrick, que não é um volante marcador, mas é um cara que, à frente, combate mais do que o Zapelli. Isso fez sentido para
um time que tinha o Isaac de um lado e o Luiz Fernando do outro, correndo bastante. Foram trocas, todas as trocas do Barbieri foram trocas inteligentes, especialmente as duas que resolveram o jogo, né? O Isaac e o Renan Peixoto entrando nos lugares do Velasco e do Allan Kardec, 2 jogadores que participaram para a construção do segundo gol. Então tá aí. Bom, Nicolau, análise aí legal, né? Foi uma boa leitura do jogo, né? Espero que esse início do Atlético seja apenas o início, né? A gente possa ver o time evoluindo aí conforme o passar dos jogos, né? E imaginamos aí que o Atlético consiga, né, fazer um time mais coeso, né? Com a entrada de alguns reforços ali, né? O próprio Esquivel, que não estreou esse ano ainda, né? Talvez mexer na dupla de volantes, né? Possa ser algo ali que venha fazer esse desempenho crescer, né? Não ficar um time tão desorganizado assim, né? Tipo, que é um time que tem boas peças e más peças, e aí fica desequilibrado essa qualidade, né? Concordo. Eu acho que esse desequilíbrio realmente, acredito que o Barbieri precisa acordar, tá? Em algumas opções que ele insistentemente vem trazendo. Então, esse desequilíbrio, ele é claro, né, no elenco, mas ele está potencializado pelas escolhas que o Barbieri está insistindo, né? Eu acho que tem lastro aí para equilibrar mais, aí tem ainda mais os possíveis reforços aí, que é uma volta do Esquivel, esse Peralta, né, pelo que a gente sabe, parece que ele não está em forma física boa, ele estar bem, aí tem a sequência do Kardec, né, porque o Kardec ficou um tempo parado, então ontem basicamente foi mais uma reestreia dele, né? Então, mas a análise do Zupac é muito boa também em relação a não agravar o que aconteceu no Paranaense, né? A gente vinha evoluindo, pelo menos ao meu ver, e daí parece que o Barbieri jogou tudo pro alto. Então, acho que não piorar a situação aí nesse primeiro jogo aí foi muito bom para a gente tentar já vencer o Criciúma na próxima rodada e ficar longe de, por exemplo, Vila Nova, que perdeu, o Criciúma, que pode perder 2. Né? Então, eu acho que vai ser um segundo jogo de afirmação aí na arena. Vamos torcer. Maravilha. Então é isso, pessoal. Né? Agradecemos aí, né, você que assistiu até agora. Né? Lembrando que vai ter jogo na quinta-feira de novo. Então tem live, né? Pós-jogo aí contra o Criciúma, tá? E, né, vamos torcer para o Atlético jogar melhor, né? Porque é um time mais difícil, mas vai ser em casa, né? Então a gente tem obrigação total de ganhar os jogos em casa. Não pode nem pensar em empatar, muito menos perder, ainda mais para um time que, né, é para ser um dos que vai estar ali em cima, né? E já começou mal, né? Perdeu em casa pro Operário, então vai querer vir com tudo para cima do Atlético aí para tentar recuperar esses pontos, né, Nicolau? É isso aí, não pode. É essencial esses 6 pontos aí, né, contra o Criciúma. E tentar fazer um vlogzinho. Vou tentar fazer um vlogzinho aí no jogo com o Criciúma, porque a torcida é bem tranquila, né? Talvez até entrevistar uns caras do Criciúma. Vou tentar. Não prometo para vocês, mas vamos ver se sai aí nesse jogo contra o Criciúma. O Atlético precisa vencer para já colocar o pé na porta da Série B. Ó, somos, entendeu? E, cara, não é soberba, é simplesmente sair dessa Série B com o pé direito para tentar voltar ao rumo que bem o Zupac falou. O Atlético estava em ascensão cada vez mais importante no cenário nacional, e aí a merda que fizeram internamente, né? Na verdade, as multi-merdas que fizeram, fez a gente aí ser rebaixado. Então, temos que voltar para a Série A, botar os 3 pés no peito aí da galera da Série B e falar: somos os caras da Série B. Tá? Com certeza. Galera, agradecemos você que assistiu, né, até o final e desejamos aí um ótimo domingão para você. Falou!